Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 5 de maio, quarta-feira. Os Atos dos Apóstolos nos relatam um acontecimento muito importante. O primeiro embate entre aqueles que das comunidades de convertidos queriam que os novos que chegavam à comunidade, mesmo vindo do paganismo, fossem circuncidados, que era caminho para que qualquer um que quisesse abraçar a religião hebraica e se tornar um judeu devia ser circuncidado, e outros, como Paulo, Barnabé, que diziam não há necessidade, porque isto é uma coisa nova, é uma coisa que está muito além da circuncisão, que indica uma etnia, um grupo que compartilha um certo tipo de nascença. Aqui, o que define o novo povo de Deus não é o fato de pertencer a uma etnia, mas de pertencer a Jesus Cristo através do batismo. Este debate foi muito importante porque marcou o primeiro concílio de Jerusalém, quer dizer, logo os apóstolos se reuniram e começaram a debater o assunto, porque não devemos ficar preocupados ou escandalizados quando na igreja aparecem sensibilidades, perspectivas, pontos de vista diferentes. São maneiras de ir interpretando as circunstâncias da vida, mas é o Espírito Santo que conduz a igreja. Então não pode faltar esta clareza e esta certeza de que o Espírito Santo vai indicar qual das diversas visões é aquela que deve prevalecer, porque corresponde ao desígnio de Deus. Que fica claro, vocês entendem perfeitamente, havia pessoas que se converteram a Jesus, ao Evangelho, além do primeiro grupo dos apóstolos e dos outros discípulos, mas pessoas novas que ficavam comovidas quando os apóstolos relatavam o que eles tinham visto e presenciado durante os anos da convivência com Jesus, e de como eles ouviram ressuscitado, e certamente esse era um fato de extraordinária importância. E alguns eram judeus de nascença e outros eram pagãos. E então os pagãos deviam tornar-se também judeus? Este era o debate. E sempre na igreja se apresentam situações que são discutidas e que podem criar até um certo conflito num primeiro momento, mas é por isso que existe o conjunto da igreja, a colegialidade dos bispos, quer dizer, os bispos que colegialmente, em conjunto, discutem e tomam a decisão, e a figura do Papa, que é o ponto de referência para garantir a unidade. É isto que permite à igreja de caminhar atravessando tantas situações, e é claro, isto exige que quem viu que a sua posição foi descartada não fique zangado a ponto de dizer então eu fundo uma outra igreja, eu faço uma outra religião. Não é assim. É normal que as pessoas fiquem discutindo e depois pedindo. E como é que o Espírito Santo ajuda a manter a unidade? Como é que ele dá a indicação daquilo que é certo? Porque inspira aquelas pessoas que na maioria vão fazer uma indicação com argumentos que acabam sendo mais persuasivos do que os outros, e as pessoas então aderindo, buscando a realidade e aderindo à verdade, acabam aceitando aquilo que efetivamente parece melhor, e certamente essa é a obra do Espírito Santo. O Evangelho repete o Evangelho que nós ouvimos agora no domingo, no qual Jesus fala que ele é a videira. Eu quero recordar mais uma vez que a videira é a planta que produz uva, e com a uva se produz o vinho. A planta produz a uva, mas o vinho é feito pelo trabalho do homem através da uva que é espremida, e depois aquela coisa líquida que se chama mosto é fermentada, e aquela fermentação é que dá origem ao vinho. E o vinho na antiguidade, desde os tempos mais antigos, já se fala do vinho na Sagrada Escritura,
E sempre o vinho é apresentado como fonte da alegria, do amor, da festa. Quando tem vinho, tem festa e alegria, e sempre ao redor de um contexto de afeto, de amizade fraterna, de amor. E então, Jesus está se comparando com uma videira e nós os ramos, porque quer dizer que Ele e nós somos chamados a produzir a alegria do nosso coração e do coração das pessoas que acolhem Jesus pelo nosso testemunho e pela nossa palavra. Nós somos chamados a ser os promotores na nossa família, junto aos colegas de trabalho, no lugar onde vivemos, promover a felicidade, a alegria, a amizade fraterna, assim como o vinho, porque se somos parte da videira, nós produzimos a uva e com a uva então se pode dar vida a esta humanidade nova, a esta sociedade nova. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus repete uma dúzia de vezes ao longo do trecho que é lido hoje. Meu pai é agricultor, ele faz com que nós possamos ter sempre a seiva necessária para crescer, mas também se o pai é agricultor, o próprio Jesus diz, ele poda a planta para que possa dar mais fruto ainda, e ele limpa, quer dizer, arranca tudo aquilo que não faz parte do verdadeiro desenvolvimento da videira. E depois ele fala, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Claro que todos nós temos um desejo no fundo do nosso coração, que possamos produzir fruto ao longo de toda a nossa vida. Mas como é que se produz fruto? Se produz fruto permanecendo ligados a Jesus. Mas como é que ficamos ligados a Jesus? Como é que podemos permanecer como Jesus nos convida? Então, eu falaria de conexões que conectam a nossa humanidade concreta com a pessoa de Jesus e com sua potência divina que vence o mal e vence a morte. A primeira conexão é o batismo, e depois esta conexão que se estabelece com o batismo é cultivada através da oração, da escuta da palavra de Deus, da frequência à Eucaristia, do sacramento da penitência, da misericórdia que recebemos e acolhemos, e também da misericórdia que vivemos com as outras pessoas para restabelecer a paz, ocasionalmente pode ser ameaçada de se perder, e vivendo a compaixão, a amizade fraterna. Em suma, é isto que faz com que nós permaneçamos ligados a Jesus. Quando produzimos algum fruto que é semelhante aos frutos que Ele mesmo produziria. Acolher, valorizar, perdoar, estimar, ajudar. Que é o contrário de maltratar, de matar, como sempre ouvimos no noticiário, até pais que matam seus filhos, mas que coisa horrorosa. Certamente, quem está conectado com Jesus terá uma vida que produz frutos melhores. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim, fala Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. E então eu diria que esta é um pouco a marca da sociedade em que vivemos, em que em grande parte pretende viver sem Deus, sem procurar cultivar esta ligação com Jesus, e depois acaba sendo que muitas coisas dão errado. Meus irmãos, recolhamos o convite de Jesus, que no fundo é a viver numa profunda comunhão com Ele. Aquela comunhão que é um fluxo de vida divina, que nos envolve e que acaba também gerando em todos os nossos relacionamentos uma nova humanidade, com a beleza de viver, com a beleza e a satisfação de conviver e de partilhar as esperanças, as alegrias, as batalhas, as durezas e tristezas, os desafios da vida. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.